Tem gente que tem que falar, para de vender. Não, para. Cada venda sua é R$5 de prejuízo. Para de vender. Ou eu não tiro Prolabore. Nossa, eu não tiro nada dessa empresa. Como não? Tá pagando toda a conta de casa na empresa e não tira Prolabore. Sabe? Ou, nossa, meus funcionários não rendem. Mas tá discrepante essa relação. Tá embutido no financeiro, tem que avisar, né? Tá embutido no financeiro um sincerão ali também, né? Ai, às vezes eu falo, ó, tá errado, não vai dar. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E hoje a gente trouxe uma especialista, Chananda Torres, que é a coordenadora nossa financeira e do projeto BPO Financeiro, que é algo que está mudando a realidade de vários clientes nossos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero agradecer sua presença, Chananda, por favor. Se apresenta um pouquinho pro pessoal aí e fique à vontade para a gente soltando a musculatura aqui, bater um papo descontraído, falar um pouquinho de financeiro, que é um assunto bastante relevante. Meu nome é Chananda, eu trabalho no financeiro há 14 anos. Eu fui Vai de debutante o ano que vem? Eu fui para a área porque eu caí de paraquedas, mas é uma área muito legal. Eu sempre gostei de controle, né? Então, assim, me identifiquei demais. Fui fazer ciências contábeis para eu ter segurança na minha informação e saber o que eles faziam com ela depois. Legal. Sim. Porque aí confrontava as informações e não tinha coerência e eu não entendia também, então eu fui buscar. Hoje eu faço, através até da Silveira, que tem um plano de incentivo, eu faço MBA em controladoria financeira na Mackenzie. Legal. Que é uma instituição também que eu sempre quis estar lá. Eu sou formada também em coach financeiro, então eu sempre fui para aquele lado mais de entender, né, não só os números, mas entender o conceito de tudo aquilo e como que eu poderia melhorar dentro do meu trabalho. Sim, legal. E caiu de paraquedas mesmo? Como que foi? O que você estava fazendo de repente? Gente, eu estou fazendo financeiro. Eu era supervisora de recepção. Ah, é legal. Então eu já tinha essa questão de gestão e de repente me convidaram para trabalhar no financeiro. Eu falei, gente, né, o que eu vou fazer no financeiro? Ah, eu cuido das contas da casa, da minha mãe desde os 9 anos. Sim. Então eu vou ter facilidade. E fui. Foi bem desafiador, porque a empresa estava com sérios problemas e tal, e eu precisava resolver aquilo. Aquele senso de responsabilidade, né? E a empresa não é minha, mas eu tenho que fazer algo. E aí eu falei, não, então comecei com cursos no Senac. Coloquei todo mundo para fazer curso no Senac. Todo sábado eu estava lá, virei. A equipe financeira inteira da empresa? Todo mundo, não, a equipe, os donos, todo mundo. Que legal, que legal. Todo mundo tinha carteirinha no Senac. Aí depois disso, eu falei, não, preciso de algo a mais, né? Sim. Mas é muito gostoso. É desafiador muito. Só que o resultado, ele é visível, né? Você Sim. vive aquilo. Então você vive toda a trajetória do início, né, do recurso, de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele veio e o destino deles. E aí depois as melhorias que você pode fazer com ele, também melhorar a vida das outras pessoas. Então é muito legal. Ah, legal. E é isso eu percebo muito em você, assim, nitidamente, que você tem uma paixão por essa área. Não é à toa, né? Não é a questão técnica ali de forma fria. Você sempre faz essa conexão que você fez agora. Né? O impacto que aquilo pode gerar, ou o perigo que aquilo pode gerar, sim, e assim sim. vai. Então isso é legal porque tem algo de propósito aí dentro, né? Não é só números financeiros, preciso manter um caixa, esse caixa ser cada dia maior, a reserva ser cada dia maior, não. Tem um porquê. Justamente isso. Eu fui buscar o coach financeiro para entender também como as pessoas funcionam com o dinheiro. Porque eu comecei a ter um problema que eu comecei a controlar muito, e aí eu falava muito não. Sim. E sabia que isso acontece muito? Assim, a gente conversa com muitos empresários, muitas vezes tem um conflito gigante do sócio, que é mais financeiro, para o sócio, que é mais comercial. Eu faço parte de uma sucessão familiar aqui, tive 20 anos de muito sucesso com a minha irmã, mas a gente sempre teve esse conflito. Estou falando de gente de casa. Então minha irmã era tudo não. Não pode, não tem dinheiro, não vai fazer. Só que eu queria crescer, eu acreditava em tudo e tudo ia dar certo e tal. Então existia, lógico que isso foi um casamento importante, né, por todo esse tempo, porque eu era mais maluquinho e ela era muito conservadora, né,
Tinha muito essa questão do medo, do receio. Então ficava um embate Gera ruim, muito conflito. ruim. Muito conflito. E aí você tem que saber falar ou não, né? Sim. Porque quando você está à frente do financeiro, tá tudo bem, você vive aquilo, é o seu dia a dia. Você fala, não, não vai poder. Mas e aí? Do outro lado tem um ser humano, tá cheio de vontade, querendo crescer, querendo se desenvolver. Se ele não arriscar, ele também não vai sair do lugar. Perfeito. Achou o equilíbrio aí Sim. num coach financeiro, que legal. E aí eu fui buscar como falar não, né? Legal. Que eu mexo com essência, eu mexo com ego, eu mexo com cultura. Sim. Tudo Família isso. também, né? Sim, Porque a maioria das empresas no Brasil são familiares. Então é algo que se realmente tem que ter esse propósito mais profundo, né? Sim. Não o raso ali da questão só numérica. Por isso que assim, a maioria, você fala, meu financeiro, nossa, é chato, é isso, é aquilo, ou você fala, não, tá querendo cuidar do meu dinheiro, o dinheiro é meu. Sim, Acaba tendo também uma comunicação mais bruta, né? Sim. Não é? Sim. Tradicionalmente o financeiro tem uma comunicação mais... eu por serem quero mais analíticos, isso. Né? Eu faço as pessoas pensarem. Foi essa mudança de chave. Então eu não falo não. Falo, tá, mas precisa mesmo? Você já tentou de outro jeito? Legal. Se a gente fizer assim... E hoje eu vejo que aqui dentro mesmo eu já estou conseguindo movimentar as pessoas. Legal. Então, de ter mais coração num setor que normalmente se pede para não ter coração. Né? Mas pensa, preciso de 2 licenças, Xananda. 2? Pra que 2? Sim. Não pode ser uma? Vamos testar? Mas Sim. não dá certo. Vamos testar? Sim. Testei, Xananda, deu certo. Preciso de só uma. 2 não vai ser necessário, mas uma só. Ótimo, perfeito. Perfeito. Já teve uma economia, mas gerou uma conexão, né? E a consciência. Perfeito. E a consciência, porque não é meu, né? A empresa ganha, porque as pessoas só sabem, entra, tá, mas e a linha de baixo? Mas por isso que tá dando muito certo. Né? Que bom. Então a gente, assim, o motivo não é só apresentar todo esse conhecimento, toda essa bagagem que a Xananda tem, mas é para falar de um processo que a gente tem aqui dentro do escritório. Já é um departamento, estamos indo para 6 colaboradores. 6 colaboradores, que é o nosso BPO financeiro. Sim. BPO financeiro não é uma novidade, né? Ele já tem aqui no escritório também há um bom tempo, mesmo antes da gestão da Xananda. A Xananda veio revitalizando e revigorando ele. Mas é o que o Silveira tem de essência. O que dói no cliente? O que o cliente precisa comprar? Não é o que a gente quer vender, é o que o cliente precisa comprar. Então, normalmente, ele entra na contabilidade, na assessoria contábil mensal, de forma mais estratégica e consultiva, como é a nossa, mas muitas vezes o contábil, conversando estrategicamente com a Xananda, percebe uma dor desse cliente no setor financeiro. Por quê? A contabilidade precisa receber uma informação. E alguém precisa produzir essa informação para que a roda gire. Sim. Senão vai criar também um cliente insatisfeito na contabilidade. Pô, Fábio, eu achei que vocês eram estratégicos, eu achei que eram consultivos. Eu falei, sim, mas eu preciso da informação. E aí nasceu o BPO. Né? Explica um pouquinho pro pessoal. BPO é uma terminologia meio que desculpa no inglês, tá? É de terceirização de processo. Uma parte do seu processo que você terceiriza. Você não precisa terceirizar a parte financeira inteira. Você pode, inclusive, do back-office ali, no departamento administrativo. Eu tenho duas frentes, assim. Eu tenho o cliente que eu faço toda a gestão financeira. Então, contas a pagar, contas a receber, a conciliação. Então, eles geram essa informação, compra, venda, e eu vou administrando. E tenho também os clientes que têm financeiro interno. Sim. E aí, eu faço uma parte. Então, eu faço contas a pagar ou contas a receber, e aí, junto com a equipe deles, a gente fecha esse processo todo. Muitas vezes é uma fase de crescimento do cliente. Então, o cliente está lá. O que acontece? Um empreendedor natural, né? Um empreendedor raiz. Faz tudo. Faz tudo. Só que ele começa a crescer, ele começa a perceber que esse departamento financeiro, administrativo, começa a pesar, a tomar muito tempo dele. E o cara é um especialista, um técnico, ele sabe vender, ele sabe fazer o produto, ele conhece tudo o produto. Né? Mas não conhece o básico, né? Quando você caiu de paraquedas lá no setor financeiro há 14 anos atrás, você foi buscar contabilidade, pós-graduação, cursos no Senac, entender o que era aquele número, para que ele servia, qual era a função. E o empresário, na verdade, seria muito árduo, muito difícil. Ele teria que abrir mão de alguma coisa para
Talvez do seu próprio crescimento, né? Para o seu próprio conhecimento. Porque ou eu cresço, como que eu cresço? Organizado. Exatamente. Até o momento assim que não é que você precisa do financeiro todo dia lá, mas você precisa de uma inteligência de processos e de um segurança. Pode ser de um sistema. Porque hoje, quando os clientes entram aqui, a primeira coisa que eu olho é o sistema. Às vezes ele não precisa que eu execute todas as operações. Eles precisam de um sistema onde ali estejam as informações claras, organizadas, para que ele possa, sim, ter algo embasado para aí, sim, fazer um investimento, sim, aumentar uma venda, outra. Não, sim, total. Tomar uma decisão. Não e atualizar escuro, as né? informações também. Não no escuro, Porque normalmente tem muito, né? Sistema que o cara tá imputando as informações agora de março. Ou eu tenho o sistema, mas não uso na sua totalidade. Eu tenho o sistema, ótimo. Como que é usado o sistema? Perfeito. E acontece muito nos processos, a construção desse processo e dessa implantação do sistema. A maioria deles. Ou correção, né, da implantação. A maioria deles, eles quando entram assim, tem o sistema, mas não uso, então, não, vamos trocar. Sim. Até, se o sistema, ele atende a operação, eu dou uma olhada. Se o sistema atende a operação... Primeiro objetivo é manter o sim, sistema do... mantém e começa do zero, né? Faz ali uma nova implantação. Agora, se o sistema não atende a operação ou os outros setores não vão conseguir, qual a necessidade? Perfeito. Vão para uma coisa mais fácil. Tem algumas coisas mais simples, práticas e baratas no mercado. Sim. Como até os grandes parceiros nossos aí, que é a Conta Azul, que é a OMI. Às vezes, assim, no mercado tem vários, né? Tem a Nibo, tem vários que são focados mais no financeiro. E não... Você concorda comigo, na minha experiência, assim, olhando os nossos clientes, né, de vários e vários segmentos de sistemas caríssimos, como o SAP, como o TOTOS, como esses também mais econômicos e práticos no mercado, a gente percebe que o sistema que ele é mais focado no chão de fábrica, no operacional, por exemplo, uma operação de varejo, que precisa controlar a mesa, por exemplo, de um restaurante. Tem softwares que são imbatíveis nisso. Sim, são gestão de reserva, tal. Aí entra no financeiro, é muito básico, muito sem estrutura. E aí o que acontece? O cliente precisa muitas vezes contratar um mais específico, mais prático e faz uma integração. Porque não consegue resultado. Eu consigo, sim, mensurar quanto que eu uso de farinha. Sim, né? Mas eu não consigo quanto custa aquela farinha. Sim. No final. E isso acaba sendo assim, porque é legal para o empresário que está vendo a gente, porque ele muitas vezes está frustrado com isso, né? Sim. Mas eu tenho um sistema, ele é o melhor do meu segmento de locações, ou ele é o melhor do meu segmento de engenharia, de incorporadoras. Tem outra coisa, mas você sabe usar? Tem essa também. Tem pessoas treinadas coisas, né? para que use o sistema. Treinadas e dedicadas. Né? Faço uma planilha. Assim, é difícil, é moroso essa questão da implantação. Sim. É chato. Mas depois que está redondo, tudo flui. Mesmo nesses sistemas, o básico você vai ter, mas você precisa alimentar. Como que é, vamos falar um pouquinho do processo, como que é esse diagnóstico? Conta um pouquinho do processo quando um cliente nos demanda ou a gente percebe, tem um diagnóstico ali de que o cliente está com dor. E essa dor não é no contábil, é no financeiro. São das informações que o contábil recebe. Toda sem pé nem cabeça. Aí ou não recebe. Sim, ou não recebe. Aí eles levantam a mão e falam, Xananda, ajuda a gente aqui com o cliente tal. Exatamente. Aí você entra em contato com ele, como que funciona? Primeiro eu dou uma olhada, se tem um sistema, eu dou uma olhada em como estão as informações. Quando não recebe nada, aí sim, eu me apresento e apresento o setor, as demandas, quais soluções eu posso levar para ele. Mas eu já dou uma olhadinha antes. Às vezes é uma questão mesmo de uso do sistema, então, às vezes eu levo só dica. Sim, e resolve, como eu fiz com uma cliente que você nos indicou, e aí eu fiz um bate-papo com a colaboradora que ela tem, sim, que ela não era tecnicamente desqualificada, mas ela não estava entendendo o contexto do sistema mesmo, ali a operação, o processo operacional do financeiro. E aí fiz umas 3, 4 reuniões com ela,
Ninguém mais me ligou, até onde eu vi, Sim. as últimas vezes tava redondo. O cliente não tinha interesse em partir para Não. o outsourcing mesmo, né? Que seria Sim. a terceirização. Ele quis uma mentoria, ele quis um treinamento e um diagnóstico. E a colaboradora que eles tinham atendia a necessidade. Sim. Então foi muito tranquilo, elas foram assim muito solícitas, ela ficou, se abriu mesmo, sabe? Para receber essas informações, e eu fui só dando toques, pontuando algumas coisas, e foi super legal. O projeto, eu percebo muito os projetos que estão acontecendo, cada dia mais volumosos, assim, nesse departamento em específico, eles são muito personalizados, né? Então, não é lógico que a gente tem ali um escopo do que a gente consegue atender por questões de segurança técnica. Mas eles são muito específicos, cada um deles. Porque cada um é um ramo de atividade. São vários sistemas. E a questão do próprio quem está do outro lado. Sim. Então, eu preciso entender a operação. Por mais que seja uma terceirização, eu preciso entender essa operação. Sim. Eu não vou conseguir chegar lá e faço isso e só. Porque cada um é de uma forma. Me veio um exemplo aqui mesmo, né? O tempo de giro do estoque do cara, ou o tempo de contrato de uma prestação de serviço. Sim. Muitas vezes ele é longo para contratação e é longo para pagamento também. Sim. Muda a rotina totalmente do financeiro. Ou se eu tenho ali, por exemplo, se é um e-commerce é uma coisa, se por exemplo, eu tenho e-commerce, eu tenho restaurantes, que eu tenho muito giro de cartão, giro de dinheiro. Sim. Né? Eu tenho questão de iFood, né? Esses prazos. Tem mais conciliação, acaba sendo. São longos, então eu preciso estar ali na unha com a minha conciliação bancária. Sim. Para entender e conseguir gerar um fluxo de caixa assertivo. Sim. Né? Que ele possa tomar alguma decisão lá na frente. Eu tenho alguns ramos de... É muita coisa. Muita. Importação. A própria recorrência mesmo. Né? Quando você tem um cliente como, né, vocês atendem a Silveira Contabilidade dentro daqui do nosso BPO financeiro. E nós temos um modelo que é recorrência. Então você de repente consegue fazer um fluxo de caixa projetado com mais segurança. Sim, com certeza. Do que um varejo. Totalmente diferente. E aí o conhecimento básico do cliente naquele segmento também pode fazer com que ele fique cego para melhorias no processo. E outra, eles ficam afundados, né? Na operação. Total na operação. Então, assim, e aí eu vou com calma, né? Olha, não consigo fazer isso. Ontem eu tive uma reunião até de uma implantação de um cliente novo. E aí, eu posso fazer transferência para minha conta? Eu falei, poder você pode tudo. Não é recomendado. Amanhã ou depois, se você me cobrar de alguma informação, eu não tenho com clareza. Sim. Então, aí saiu ali da operação, né? Fica obsoleto. Então, tenho o BPO financeiro, mas eu não tenho informação consistente. Sim. E entre os benefícios, lógico, já relatados pelos clientes, a gente falou um pouquinho nos bastidores aí, falou assim, nossa, quais são os depoimentos que eles fazem depois dessa virada de chave? Porque muitos estavam há anos sofrendo com esse departamento sem conhecer essa solução. Ou até mesmo sem conhecer que a própria Silveira também faz essa solução. Porque é tão personalizado que não dá para crescer em escala. É uma atividade mais consultiva, mais próxima, gera uma demanda. Outros projetos que a gente fez de BPO financeiro, a gente imaginava outra precificação, outro comportamento, e a gente foi errando durante uns 8 anos aí. Ele parece que é um processo padrão. Sim, que você vai a gente conseguir imaginava um padrãozão. Para todos os clientes. Realmente não é. Eu vejo, assim, além da gente estar sempre em contato com eles, a gente está sempre olhando para o dinheiro deles. Então, o que eu posso melhorar no processo. Então, às vezes eu agendo algumas reuniões, olha, dá para uma redução de custo aqui. Sim. Já troquei de sistema. Depois que eu vim, eu pagava o cliente paga um sistema. Só que assim, para quê? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Vamos trocar? Tenho isso aqui. O que você prefere? Adorou. Eu acho que o financeiro, ele é muito uma analogia que eu vi das fases das empresas também. Muitas vezes você não vai questionar a qualidade de um TOTUS.
Longe de mim. E longe da gente questionar a qualidade do TOTS. Mas dependendo da maturidade da sua empresa, você gastar, chutando aí, R$500 mil Obsoleto. para uma empresa talvez que se fature até 200, 300, 500 mil reais por mês, não casa, não faz sentido. E aí tem que vir esse lado mais racional do financeiro, né, com essa característica esse olhar, construtiva. né? Cara, olha, eu acho que você está tomando um remédio desproporcional à doença. Entrou um cliente agora, nosso agora, recente, entrou, eu tenho o sistema, falei, tá, você usa na sua totalidade? Não uso, nem sei usar. Aí eu pensei, ao invés de fazer uma implantação, e o sistema tem outros módulos que poderia ser usado na operação, não vai usar, não tem essa maturidade. Falei, vamos trocar de sistema? Porque aí, para a minha operação, ele é muito mais seguro, encaixado, né? Ágil, e a informação vai chegar muito mais rápido para o cliente. Sim. E eu acho que é o que ele quer. Sim. A gente pode entender que um cliente tenha uma escolha por um TOTS, talvez porque ele quer abrir capital, ser vendido, e ele é vendido para um grupo que já usa TOTS, então ele quer facilitar as coisas ali, talvez, para uma aquisição, para uma compra, ou até mesmo por um status. Mas por uma estrutura maior. Não faz sentido. Uma estrutura maior, sim, né? Aí ele já não conseguiria terceirizar todos os processos, ele terceirizaria ali, por exemplo, contas a pagar, mas ele teria toda uma estrutura por trás. Sim. Para que pudesse manter aquele sistema vivo dentro da operação dele, né? E os depoimentos que eu assisto, a gente estava falando um pouquinho disso também. Os depoimentos que eu assisto dos clientes que também têm o BPO, eles têm um alto grau de satisfação muito maior, porque facilita muito a vida deles. Gera uma segurança, uma confiança. Parece que alguém está ali pegando eles no colo mesmo. Um deles que eu lembro até, ele palestrou num evento nosso de cultura do ano passado, o André Heller, que é um campeão olímpico, aí, mas um cliente em primeiro lugar, uma pessoa fantástica. Ele até durante a palestra, estava toda a nossa equipe lá, 150, 160 pessoas na época. Ele falou, cadê o pessoal do BPO? Ai, eu não vivo sem vocês, sabe aquele... Porque há uma recorrência de contato. É diário. É diário. O André, por exemplo, é um caso que é diário. Nós temos processos dele que são semanais, que é o processo operacional, que eu tenho ali o padrãozinho. Sim. Envio o fluxo de caixa para ele, faço as inclusões, pronto. Mas todo dia, né? Ele, por exemplo, tem a escolinha de vôlei. Então, ele tem os contratos recorrentes, mas ele tem as palestras também. Sim. Então, assim que ele fecha as palestras, nós que damos seguimento. Agilizamos a questão cadastro, tudo. Cadastro, cliente, emissão de nota. Tudo. É isso que é legal, assim, tem contratos de BPO que a gente não tem emissão de nota. Sim. Tem contratos de BPO que estão inclusos em emissão de nota. Porque ele é do administrativo. Existe esse conflito muito na contabilidade também. As pessoas, principalmente pequenos, eles confundem contador e emitir nota. Não, o contador te ensina a emitir a nota e te ajuda a manter aquilo regular, correto, sem nenhum erro. Mas é administrativa a emissão de nota. É como se fosse uma primeira etapa da fatura. Da tesouraria, já é outra questão. Exatamente. E a gente vê também um erro crucial nas empresas é colocar o faturamento no comercial também. Eu já vi. Por quê? São características diferentes. O comercial ele está preocupado em venda, em relacionamento, em construir a necessidade para o cliente. Não nas burocracias, nos mínimos detalhes. Né? Então acaba passando. Até alçadas mesmo de pagamento ou de desconto ficam no comercial que tem meta para fechar negócios. Então, isso é um grande problema, né? O comercial, quando ele tem essa questão de fazer tudo um pouquinho, já... É complicado, porque não tem como ter imparcialidade. Mistura, né? E eu acredito que o BPO financeiro ele cabe como uma luva para essas situações. Fala, meu Deus do céu, eu sou sozinho. Eu tenho minha esposa que também é operacional como eu. Sei lá, casal de médicos. Né? Ela também atende, eu sou ortopedista, ela é pediatra. Também atende, estamos na mesma clínica. E, cara, eu opero todo dia até a noite. Mas eu tenho uma secretária que faz a conta, pagar a conta, receber a agenda, consulta, liga para o hospital, vê como é que tá a instrumentadora.
cara, uma hora vai dar um tic-teco da única funcionária faz tudo, vai começar ou a entregar de qualquer jeito, Sim. cair a qualidade, aí você fala, pô, peraí, se eu tirasse dela o financeiro? Mas talvez, como eles, assim, nesse caso, por exemplo, eles têm essa deficiência de relatório. Ela faz a operação muito bem, mas você não tem mais nada. Mais nada. Você não tem mais nada. Não para analisar. Não tem. A parte estratégica não existe. E eu acho que acontece muito mais, foi muito bom esse ponto que você colocou, que a gente coloca muito mais. Quando você profissionaliza o seu financeiro, você acaba tendo uma entrega de pessoas da área financeira. Porque como você caiu de paraquedas, você falou, me convidaram para ir no financeiro. Então eu aprendi a pagar conta. Sim. Então naquela época da vida lá, 13 anos atrás, vamos pensar assim, 12 anos atrás, você era uma pagadora de conta. É o que acham que é o financeiro. Que é o financeiro. O financeiro é só, mas todo mundo paga conta. Então, assim, quando eu abro uma vaga, por exemplo, tem 100 e poucas pessoas se candidatam. Tá tudo bem. Mas aí você vai olhar e fala assim, porque eu pago a minha conta e eu consigo. Eu sei que você consegue, sim, mas é muito além. Exatamente. Tem que ter existe uma essência atrás. E uma essência, e um conhecimento também, porque sim, todas as minhas informações financeiras vão para o contábil. E o contábil ele só consegue gerar os seus relatórios, as suas obrigações mínimas, se ele tem informação. Imagina uma estratégia. Perfeito. E o que eu vejo também do financeiro, o financeiro meio que, os financeiros independentes assim dentro das empresas, ignorarem muito a contabilidade. Os piores financeiros, né? Ignoram a contabilidade no que sentido. Cara, tem que ser a mesma linguagem. Então a gente faz muito isso no BPO financeiro. Muitas vezes o cara, como que tá na contabilidade? Qual que é o plano de contas? Isso. Só faz assim eles serem iguais. Para ter visibilidade, pra né? Consistência, cheque, informação. Né? A contabilidade é um cheque. O financeiro também tem que ter uma conferência, um cheque ali. Sim. Falar a mesma língua. É simples. Porque o extrato é o mesmo, né? Quem gera informação são as movimentações financeiras. Então ele está consolidado no extrato. Sim. Que ali vai para o contábil e fica no financeiro. Então, se eu não tiver o plano de contas correto, vai sair, cada um vai me passar. E por isso que eu fui fazer ciências contábeis. Sim. Porque eu não consegui entender o balanço que a contabilidade entregava. Eu falava, mas não é possível. Porque eu trabalhava numa clínica, por exemplo, e estava lá, adiantamento de fornecedor, um médico fazia parte do meu custo direto. Sim. Não tem a classificação certa. Sem ele eu não teria a clínica, não faria nada, não geraria o faturamento. Assunto polêmico. Quem classifica? Normalmente há uma discussão grave junto com os clientes aqui do escritório. Que qual que é a minha resposta? Quem faz a classificação fiscal é quem comprou, é quem está pagando e sabe a finalidade daquele processo. A contabilidade tem que saber, gente? Ninguém tem que nada. Algo tem que ser sistêmico. Até porque na contabilidade você vai ter 1000 clientes que tem a Silveira. Quantos segmentos? Mesmo a gente tendo núcleos especialistas dentro dos departamentos, daquele tipo de tributação ou daquele segmento, um bem claro que eu falo foi um material de construção grande, que ele também estava construindo vários galpões para ampliação dele. Ele falou, cadê meu ativo dos meus galpões? Que faz 1 ano que eu estou construindo. A gente, mas não tinha essa informação no movimento contábil. Tinha sim, eu comprei um monte de nota. Como é que você comprou? Areia, tijolo. O que era isso para material de construção? Material para revenda. Sim. Não era ativo. Então ele tinha que separar ou deslocar. O investimento da operação. Quando chegou na contabilidade, eles não erraram. Mas não tinha uma classificação bem feita. Tinha que separar. Por isso que o BPO financeiro não dá para seguir a regra. Por quê? Porque eu preciso entrar um pouco na operação dele para entender. Sim. Porque também eu não consigo fazer uma conciliação, eu não consigo fazer uma classificação. Por isso é tão diário. Por isso é tão recorrente, por isso se torna tão pessoal. Por isso que satisfaz muitos clientes também, que param até de ter problema com a contabilidade. Porque fica mais fácil, né? Sim. A contabilidade consegue entregar porque tem a base sólida e a consistência da informação. Eu gostei de um conceito de um prestador de serviço que uma vez me falou e eu acho que cabe muito bem para a contabilidade. Quando você compra uma informação ou você tem uma informação cheia de problemas, vamos fazer uma analogia com uma pizzaria. Você compra uma farinha cheia de unha e cabelo. Você compra a farinha já, o saco da farinha cheio de unha e cabelo.
Como que você acha que vai sair a pizza? Nossa, que Fazendo nojo. uma analogia para contabilidade, né? Você recebe uma informação do financeiro cheio de unha e cabelo. Como é que vai sair seu balancete da RE? Vai ser um pouquinho pior, talvez. Pode parar tudo, chamar atenção, mas a gente vai ficar anos discutindo, ou reuniões discutindo, se a gente não tiver uma ação mais estratégica. Exato. Então, o BPO financeiro, ele resolve muito isso. E vamos falar do que eu já ameacei aí, mas lembra alguns depoimentos, fora do André Heller aí, de pessoas que vão pensar assim, eu acho que é muito mais da sensação, né, Xananda? Hoje, Não por é a exemplo, solução, mas é a sensação. eu tenho ali, né, a Canal Solar, Sim. onde nós estamos ali diariamente com o Bruno. Ele tinha a operação interna, e aí ele terceirizou uma parte, então nós ficamos só com contas a pagar. E aí a colaboradora dele saiu recentemente, ele me ligou e falou, Xananda, e agora? Eu falei, Bruno, calma, nós vamos fazer. Legal. E aí... É um backup também de segurança. Sim, aqui nós temos uma equipe. Então, se eu saio de férias, eu tenho outra pessoa, eu tenho o processo de cada um, a instrução de trabalho de cada cliente. E normalmente não fazem processo internamente nas empresas do financeiro. Não. Podem fazer até da fabricação da peça lá. Sim. Mas do financeiro esquece. Então, eu tenho a instrução de trabalho políticas. de cada cliente, com as suas particularidades, com o seu sistema, com as suas datas, com tudo. Então, fica fácil para outra pessoa operacionalizar. Eu tenho também os grupos, né? Então, todo mundo ali está vendo o que está sendo falado entre o cliente e o outro. Sim. Então, isso se torna muito mais fácil. E Sim. isso traz segurança. Não tem férias, não tem... não vai ter atestado, não vai ter licença maternidade. Eu não lembro que tem essa facilidade, principalmente empresas de tecnologia, elas gostam, né? Algumas empresas de fora do país também, elas gostam de terceirizar tudo. Então, normalmente, elas chegam no Brasil ou na gente falando assim, não, quero tudo. Você já tem o financeiro, você já tem... parece que é meio que cultural. Cultura. A empresa tradicional, mais brasileira, familiar, o financeiro é interno e ele vai ser interno e ponto final. A gente até fala que concorda com o tamanho todo. Se ele for fazer um outsourcing de 2, 3 pessoas no BPO, vai ficar mais caro para ele do que ele montar um departamento. Uhum. A gente concorda com isso. Mas tem que ver a segurança que ele quer ter. Ele quer deixar centralizado na mão de uma pessoa, ou ele quer ter uma empresa por trás que vai ter não só daquela pessoa a responsabilidade civil, mas de toda uma corporação, né? De toda uma organização. Fora o tanto que eles podem crescer, se desenvolver com as informações geradas, né? Minimamente organizadas, né? Ali, atualizadas, eles conseguem outros nichos, né? Sim, sim. Aumenta muito, pode ter um especialista interno, Sim. mas é aquele que vai gerir a operação para que o financeiro não sofra. Eu tive um cliente aqui da Silveira, ele veio me procurar, perguntando sobre o serviço financeiro e tal. Apresentei o BPO para ele, só que eu vi que o problema não estava no financeiro. O problema era operacional, e aí aquilo chegava no financeiro com uma farinha toda suja. Sim. Então, assim, eu não faço milagre. Sim. Eu não iria conseguir agregar valor para ele naquele momento. Que eu falei para ele, melhora seu processo, para um pouquinho, entende o seu processo, vê o que dá para ser melhorado no seu processo. Aí sim a gente volta a falar de financeiro. Sim. Talvez ele estava em outra fase. Uma fase até antes, né? Que é meio que mais de sobrevivência. Exato. Talvez de venda, cara, vende, porque senão você não vai resolver nenhum Então, mas problema. aí eles estão vendendo de qualquer jeito. Aí a operação não dá conta de entregar. E aí chega no financeiro. Bloqueia tudo, para tudo. O financeiro não vai suportar, não adianta. Sim. Então é mais fácil você ter alguém que só pague. Sim. Olha para aquilo que é importante nesse momento. Arruma seu operacional para que o financeiro consiga se desenvolver junto. E sabe o que acontece muito com o financeiro? Há um estigma e uma preocupação, principalmente para as empresas tradicionais. Mas que ninguém é blindado quanto acontecer isso. Até teve uma reportagem, eu acho que foi até um podcast, uma reportagem talvez, ou um podcast, eu não sei, do Alexandre Pires, que é o cantor, contando um relato que ele teve recentemente, um roubo dentro do financeiro dele. Ele falou até no podcast, né, isso é público, porque eu vi Instagram, essas coisas, de mais de 1.800.000. Esse cliente nosso que está conosco agora, que terceirizou uma parte, depois o todo, ele também já teve problema. Não, a gente já teve vários aqui, a gente já foi parar como testemunha em delegacia,
realmente para acusar o financeiro que estava roubando. Então, eu não assim, consigo controlar, né? não é regra, né, na absoluta, de forma nenhuma. Mas engraçado que o Alexandre Pires falou é que era uma pessoa de casa. Não falou parentesco, nada, mas falou que era de casa. Então, normalmente se escolhe o financeiro por ser de casa. Talvez sem nenhum conhecimento. Então, por isso que eu acho que essa questão do outsourcing, do BPO, ele traz uma segurança também para o cliente. Porque eu posso não fazer a operação, mas a gente pode estar ali auxiliando numa conciliação. Numa tomada de decisão. Automatizando o processo. Ali. Mais antenado no que tem no mercado. De melhor, para poder otimizar aquilo e vamos para a estratégia. E são políticas bobas, né, Xananda? Vamos pensar em algumas aí que otimizam o tempo do empresário. Mas eu penso no meu, até quando era da minha irmã, e quando minha irmã saiu e ela era mais, cuidava do financeiro, foi de ter um processo onde a gente paga as contas todas as segundas-feiras. E elimina, assim, 90% da operação já incluída ali em alguns minutos, né, de cheque ali e de autorização. Coisas que antigamente era todo dia tinha aquela tarefa de contas a pagar. Então você perdia um pouco o foco em alguma coisa porque você tinha que fazer aquela parte financeira. E fora que você não conseguia fazer uma organização mesmo, né? Porque eu aposto que quando era todo dia, nem sempre era o que vai para ser pago hoje, era o que eu falei que ia ser ontem. Sim. Né? Sempre tem uma projeção, coisinha. Né? Uma coisa que muda. Ai, não, vamos... Então aí... E sabe o que eu acho também? Fala com a sua experiência. Eu percebo que as pessoas são muito perfeccionistas também, né? Só que por serem perfeccionistas e não sair perfeito, ela nem faz. Que é o pior, o mais grave. E eu aprendi isso na vida, assim, que você planeja, você provisiona, você faz um fluxo de caixa projetado. Ele não vai dar 100% certo. Tá tudo bem. Mas não fazer é pior. É pior. Concorda com isso? Com certeza. Eu tenho. Então, minimamente segura. Sim. Você aceita um erro. Mas não tipo estou Ibope. blindada. Não tipo estou blindada. Sim. Nunca estarei. A gente estava falando hoje mesmo, né? De provisão de férias, de planejamento para 2026. Ó, já é uma visão financeira, né? Sim. Planejamento para 2026, para organizar as carteiras de férias, aí para a gente saber o custo certinho de cada um. Mas a gente sabe que um colaborador cara, eu estou num pico de estresse, antecipa minhas férias, porque eu acho que se eu ficar uns 15 dias em casa, eu resolvo uma mudança, eu resolvo Mas um problema de saúde. Mas a nossa dor não vai ser tanta quanto se eu não tivesse nada. Se eu não tivesse nada, eu me pegaria de surpresa. Nossa, mas eu vou ter que pagar. Nossa, tantas férias. Não, é uma exceção, tá tudo bem. Sim. Não porque acontece essa guerra muito do financeiro com sem todos coração. os outros setores, né? Com todos os outros setores, não aceitando esse tipo de adaptação, de flexibilidade, nada. E a gente fala, esses dias eu estava lendo um livro do Fábio Scanavino, que é um mentor nosso maravilhoso lá do Grupo Acelerador, e estava falando disso, né? Do líder coaching e também um dos pontos seria a flexibilidade. É flexibilidade, não é permissivo demais, não é permissivo, né? Sabe, deixa tudo, faz tudo, não. É flexibilidade também de ouvir, atender e adaptar. A gente estava falando no exemplo que você deu de eu quero um usuário para tal sistema, eu quero 2. Fala, não dá para ser um, não compartilha, como é que faz, tal. Vai lá, testa, deixa eu ver. Então foi, beleza. Mas teve aquele, não, vamos testar, vamos ver, meio que deixando, era um 5, um não, né? Essa pessoa, por exemplo, que eu dei e por isso que vai mudando a essência da pessoa. Sim. O olhar é muito legal. Sim. Porque essa mesma pessoa agora pensa igualzinho. Marcou uma reunião comigo para saber o que ela pode otimizar. E começou a olhar para as coisas de uma forma diferente. O que você acha? Eu acho ótimo, é isso. Nós não vamos sair cortando tudo. Eu fico muito brava quando eu penso em economia na base da porcaria. Sim. É um copo, tá, gente? Eu preciso levar as pessoas para a consciência do copo. É o papel higiênico vai ser usado dos dois lados. Né? O copo do uso do copo. Mas não ter copo, eu não posso falar. O financeiro falou que não vai ter copo. Não existe isso, gente, não ter.
Então, muitas vezes era uma reflexão que estava sendo feita ali que a história não, virou uma lenda, né? e é horrível, assim, o não, não, não. E o financeiro geralmente é assim, né? Não, não, não. Não, gente. Puxa a pessoa, vamos entender o contexto, por quê, vamos fazer diferente e vamos engajar as pessoas naquele mesmo propósito. Legal. O Marcos Marques fala que eu acho que um dos valores do Grupo Acelerador é o senso de dono. E uma das frases do senso de dono é todo centavo importa. Sim. Todo centavo importa. Então, aquele negócio, sabe quando não é meu diretamente. Mas se você tem senso de dono, todo centavo importa. Porque faz parte, né? Faz parte da minha... Aí você vai construindo também uma cultura financeira totalmente do jeito que você quer, né? Mais alinhada. A gente tem aqui a valorização humana como um dos nossos principais valores. Então não faz muito sentido você ter uma política de não, 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 se de repente eles estão reclamando de um ambiente que está deteriorado. Sim. E aí você fala, não, mas a gente definiu na reunião de financeira que vão ter cortes. É horrível. Não, a pessoa, de repente, você está falando com um talento e esse talento fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Não condiz. Porque só por não ter ouvido, né? Não ter aberto o coraçãozinho e ouvido. E olhar não perder também. O conceito, mas olhar. Olhar, respeitar. É só olhar, o carinho, né? Aproximação, igual... Essa pessoa não veio me pediu 2 licenças porque ela, quero 2 licenças e pronto. Não. Ela precisava de 2 licenças na cabeça dela. Aí eu fiz com que ela pensasse que uma atenderia a necessidade. Xananda, nasceu outro produto aqui. Seu treinamento. Treinamento sobre financeiro humanizado. Vamos pensar em fazer o escopo? Pode ser individual para o financeiro dos nossos clientes que estão cheios de conflitos. Eu quero gestão do financeiro pessoal. Legal também. Porque muda a vida das pessoas, né? Sim. Quando elas começam a entender aonde vai, por que vai. Tem muito de sentimento, né? Olha, a gente tem um grande parceiro, advogado, que ele trabalha especialmente com gestão de crises. E ele pega empresas familiares de anos. Assim, a pessoa olha, não tem caminho. Sabe quando você está num... É um balaio de gato, né? Você já está no fundo do poço. E ele, por medidas judiciais e vários processos envolvendo, inclusive capital, investidores e tal, ele consegue fazer um método ali que a pessoa consegue tirar a cabecinha para fora da água, começar a respirar, de repente limpar um pouquinho a sujeirinha, já viu uma festinha de luz ali, e com 2 anos mais ou menos ele consegue estruturar. Mas o relato dele mesmo fala assim, quantos e quantos clientes que foram para ele acabaram sendo indicados para isso, que o cara estava à beira de um suicídio, Sim. de uma loucura. Então, assim, ele é muito apaixonado por aquilo que ele faz, exatamente pelo impacto que ele faz. Basicamente, aquele grau financeiro jurídico ali já no extremo, mesmo. Na véspera de fechar as portas, e a cabeça do empresário está totalmente... Só que existe um sentimento, né, por trás. Existe tá uma vontade de continuar. Frustração, fracasso. É muito... Você vê que não é só o financeiro, não é só o contas a pagar, não é só o contas a receber. É quando eu olho, por exemplo, é igual a questão de eu olhar para a receita da minha empresa. Nossa, estou faturando horrores. Só olha para o faturamento, não para o lucro. Tá, mas e aí? O que aconteceu lá embaixo? Tem gente que tem que falar, para de vender. Não, para. Cada venda sua é R$5 de prejuízo. Para de vender. Ou eu não tiro pro Labore. Nossa, eu não tiro nada dessa empresa. Como não? Tá pagando toda a conta de casa na empresa e não tira pro Labore. Sabe? Ou, nossa, meus funcionários não rendem. Mas tá discrepante essa relação. Tá embutido no financeiro, tem que avisar, né? Tá embutido no financeiro um sincerão ali também, né? Às vezes eu falo, ó, tá errado, não vai dar. Posso ser sincerão? Seu Prolabore é R$50 mil. Isso aqui não tá fazendo a conta, ó. Escola das crianças, não sei o que, cartão da escola. Eu já cheguei a fazer o seguinte, ó, então, já que você não tem retirada, o dinheiro dessas contas, eu vou transferir todo para sua conta e você administra lá o seu pessoal. Aí qualquer coisa, tenta reduzir. Que é o correto, né, contabilmente e legalmente também para o fisco. Mas é difícil, né? É uma cultura. É meu o dinheiro.
E a gente fala assim, cara, pro empresário até na parte contábil, falando, calma. Só pede orientação. O dinheiro é seu, você vai fazer o que você quiser. Sim, com Parte certeza. desse princípio. Você vai fazer o que você quiser. Só pergunta pra gente como. Entendeu? E aceite também um comentário, né? Ó, eu não faria agora, ou tal. Ou não, faz transferência para você, a gente distribui como lucro e você compra o imóvel que você precisa. E assim, a pessoa consegue visualizar também, porque no todo eu entendo, é muito difícil. Sim. Mas é parte da minha casa, eu passo mais tempo lá, eu invisto a minha vida, né, naquilo. Então, por isso merece que esse carinho, né? é merecimento, e é mesmo. Legal. Só que Sharon, o tempo passa voando. já Você acabou. acredita? Tá no finalzinho aí. Mas vamos encerrar. Deixa um Ai, meu recado Deus. pra gente aí, uma reflexão para as pessoas que estão aí sofrendo com um departamento financeiro não profissionalizado. Deixamos aqui o nosso contato a Silveira Contabilidade, a Xananda, toda à disposição aí para fazer um diagnóstico para vocês e entender aonde está a sua dor. Mas deixa uma reflexão aí, uma consciência, algo que você possa deixar para o pessoal que está lá em casa pensar. A primeira coisa é, nós não estamos sozinhos, né? Legal. Nós estamos aqui para orientar, para ajudar, para operar, para fazer a diferença. E o financeiro é uma essência, e é uma essência que tem que ser cuidada. É isso. Legal. E assim, é muito, muito legal esse toque que a Xananda deu, porque eu acho que como que é, uma andorinha não faz verão. Sim, E normalmente o ser humano, principalmente o empresário, ele se sente muito sozinho. E aí ele vai te abraçar tudo, né? querer abraçar tudo, vai na força do braço, e muitas vezes não faz sentido. Muitas vezes não, quase todas as vezes não faz sentido. E não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Compartilha suas dores, busca a gente, se a gente não faz, a gente sabe quem faz. Exato. E bora procurar mentor, bora procurar referência, bora compartilhar o problema seu empresário, porque isso vai te fazer respirar e vai te fazer ir muito mais longe do que você imagina. Verdade, é isso aí. Obrigado, Obrigada. viu? Obrigado pelo carinho, por ter Agradeço. aceitado. Obrigada. E bora pro próximo, logo mais. Show. Tá bom? Combinado. Obrigado, Obrigada. pessoal. Até o próximo.